A todos, meu nome é Laís e hoje a gente vai falar sobre o Dia de Finados. E falar sobre o Dia de Finados, no Dia de Finados, não tem como nós não falarmos sobre um assunto que muitas vezes nós evitamos até de pensar, que é a morte, que é o luto. E antes de entrar nesse assunto principal sobre o Dia de Finados, sobre o que a doutrina nos fala especificamente sobre esse dia, eu decidi trazer antes para nós alguns esclarecimentos sobre a morte, né, também baseado em tudo que a doutrina nos ensina, para que a gente possa conseguir lidar melhor com esse dia. Eu entendo que não há como nós lidarmos bem com a data de finados se nós não aprendermos a lidar com a morte e com o luto. E hoje mesmo eu estava conversando com uma amiga mais cedo, e eu moro perto do velório, perto do cemitério, então foi um dia assim, de muita movimentação, e é um dia que traz mesmo uma melancolia, né? Até o tempo hoje está chuvoso, tudo parece que fica um pouco mais triste nesse dia, né? Já fica tudo mais parado por ser um dia de feriado. Então eu achei que a melhor escolha para que nós pudéssemos falar sobre o Dia de Finados era primeiro nós esclarecermos e aprendermos a falar um pouquinho, a entender um pouquinho sobre o luto e sobre a morte. E o nosso objetivo do estudo hoje é esse, é a gente aprender a lidar um pouco melhor com essas separações que são inevitáveis. E sempre que eu falo, né, sobre luto, sobre morte, eu gosto de lembrar de uma lenda budista que conta que uma mãe chegou até Buda com o filho morto nos braços e ela pede ao Buda que ele cure a criança e que ele a faça reviver. E o Buda fala para ela que não é necessário mais que um grão de mostarda para que ele pudesse fazer aquela criança reviver. Mas que esse grão de mostarda deveria vir de uma casa onde a morte nunca houvesse entrado. E a mãe vai de casa em casa, pergunta se tem o grão de mostarda, mas toda vez que ela pergunta se ali já havia entrado a morte, as pessoas dizem para ela: muitos são os mortos, poucos são os vivos, não despertes a nossa dor. E ela não encontrou uma única casa que não tivesse a lamentar a morte de um ente querido. Essa lenda é para nos mostrar que todos nós iremos vivenciar o luto. E lá na questão 394, no Livro dos Espíritos, eles nos dizem exatamente isso, que a morte, o sofrimento pela perda de entes queridos, é uma lei comum a todos. Todos nós estamos sujeitos a ela. E que, além disso, ela também é um tipo de prova ou expiação. Questão 934. E eu vou aproveitar aqui um minutinho para abrir um parênteses. Tá chegando o som aí atrás, gente? Tá dando para ouvir? Desligar? Tá dando. Tá ouvindo melhor? Eu dei um curso hoje mais cedo, tô com a voz até... Pode ser, acho que vai ficar melhor, né, o pessoal poder ouvir. Alô? Agora melhorou aí para todo mundo? Vou só então, para voltar aqui no gancho, a gente falando da questão 934, que nos esclarece que todos nós iremos vivenciar o luto, que ela é uma dor comum a todos e que, além disso, ela também é uma forma de provação e expiação. E aproveitando também esse gancho da questão 934, ela está num título que é perda de entes queridos. E é muito bom que a gente pense melhor sobre usar esse termo, porque não é a melhor forma da gente se expressar, mas é a que a gente sempre encontra. Então nós sempre falamos a perda de entes, a perda de pessoas amadas. Provável que eu mesma acabe falando isso hoje aqui, mas eu gostaria que vocês pensassem não no sentido literal, mas como uma separação temporária. Sempre que nós falarmos em perda, a gente vai lembrar que é só uma separação temporária. A gente perde coisas, a gente perde objetos. Nós perdemos chave, celular, óculos, mas as pessoas que verdadeiramente se amam, elas não se perdem. Não se perdem. Jesus nos disse que o mandamento maior era amar a Deus.
e que o segundo mandamento era amar o próximo como a ti mesmo. E ele diz que tudo isso resumia a lei. A lei de amor é a lei maior que nós temos. E eu acho que seria até uma crítica a Deus se nós pensássemos que um fenômeno biológico chamado morte nos separaria de quem Ele nos disse para amarmos. Então eu acredito num Deus justo, misericordioso, com leis perfeitas, e eu não acredito que Ele faria, né, que Ele nos ensinaria, que Ele nos diria para amar uns aos outros e depois tudo acabaria com um fenômeno biológico chamado morte. Então não há uma perda, há uma separação temporária. Deixa eu passar. E nós temos muito medo da morte. Nós temos medo de falar dela, nós temos medo de pensar nela. E existem inúmeras teorias, né, inúmeros estudos para mostrar por que nós temos tanto medo. E o que parece sempre nos afetar mais é apenas o fato de nós não querermos ficar longe de quem nós tanto amamos. Mas também existe o medo do desconhecido, o medo de sofrer, o medo do momento do desencarne, o medo pelas crenças, né, que nós vamos acreditando no decorrer da vida, religiosas ou não religiosas, e o medo de tudo acabar, né, o medo do inferno, o medo do purgatório. Mas a doutrina espírita, ela nos esclarece, ela desmistifica tudo isso que nós vamos alimentando no decorrer da vida sobre esse assunto. E uma das preocupações que a gente sempre tem e que eu acho que é importante trazer, porque muitas vezes esses questionamentos que nós fazemos em relação à morte, eles nos impõem ainda mais sofrimento. Então nós ficamos pensando, será que dói? Será que tem algum sofrimento naquele momento do desenlace? E lá no Livro dos Espíritos, no livro 2º, capítulo 3, com o título Separação do Corpo e da Alma, das questões 154 a 162, eles nos explicam que não dói o momento do desenlace, que não dói o momento da separação do corpo e da alma. Eles nos explicam ainda que nós sofremos muito mais no decorrer da vida que no momento da morte. Eles nos dizem também que nas mortes naturais, quando há o esgotamento dos órgãos, muitas vezes nós nem percebemos que estamos deixando a vida. Que nas mortes violentas ou acidentais, o desligamento é imediato. E eles nos dizem também que quando há agonia, né, no final da vida, às vezes por doença, quando nós pensamos que há um sofrimento absurdo, muitas vezes já houve desenlace. O que resta é um pouco de vida orgânica. E mais ainda consolador. Lá na questão 160, eles nos esclarecem, nos falam que no momento do desligamento e após ele, nós temos a companhia dos nossos afetos que já estão no mundo espiritual. E eles nos ajudam também a nos libertar das faixas terrestres. Então, todas essas preocupações que nós temos, o Espiritismo nos dá respostas, né? Ele nos fala como que é esse momento, como que é o momento seguinte. Então, nós temos sempre o amparo e o apoio. E também nas obras básicas e em diversas obras complementares, como o Nosso Lar, Violetas na Janela e inúmeras outras obras que falam da vida no além, eles também nos explicam sobre o momento, né, de estado de perturbação espiritual, que também está lá nas questões 163 a 165, para quem quiser depois ler todas as questões. E eles nos dizem que a maioria de nós entra nesse estado de perturbação, que nada mais é que um período que nós necessitamos para entender o que aconteceu, né, para nos organizarmos, para saber, né, onde estamos e ter consciência de si mesmo. Nessas obras que eu citei, nós temos alguns exemplos sobre esses momentos de perturbação. E eles nos falam também que pode durar dias, meses e até anos, dependendo de como que nós vivemos nessa existência e como que nós queremos viver também no mundo espiritual. E em todas as obras, eles nos dizem também o que a questão 160 nos disse, que nós temos amparo e que nós temos o apoio também da espiritualidade de todos que estão lá conosco. Eles nos dizem ainda que as orações dos nossos entes amados são extremamente valiosas e que elas nos ajudam a sair mais rápido desse estado de perturbação.
E agora que a gente já esclareceu um pouco mais sobre esses questionamentos, que, como eu disse, eu entendo que eles muitas vezes pioram o nosso sofrimento, quando a gente fica remoendo esse tipo de questionamento e pensando, né, nas pessoas próximas a nós que desencarnaram, a gente vai falar um pouquinho mais sobre o dia de finados e também o que nós podemos fazer para ajudar os nossos entes que já estão no mundo espiritual. Ainda no livro 2º, lá no livro dos Espíritos, mas no capítulo 6, nós temos o título Comemoração dos Mortos e Funerais. E na questão 320, o Kardec pergunta se os espíritos são sensíveis às lembranças daqueles que ficaram na Terra e os amam. E a resposta é que sim, muito mais do que nós podemos julgar. Ele diz ainda que se são espíritos felizes, essa lembrança aumenta a felicidade. E se são infelizes, ela chega como um alívio. Quando nós falamos aqui de espíritos felizes e infelizes, os espíritos felizes são aqueles que já aceitaram melhor a sua condição, que já estão mais tranquilos. Então, a nossa oração para eles chega como mais uma força. Eles se tornam mais felizes com elas. E os espíritos infelizes, muitas vezes, são esses que ainda não aceitaram bem a condição, que podem estar passando ainda por algum sofrimento. E as nossas orações vão chegar para eles como uma forma de alívio. E não é errado que nós demonstremos os nossos sentimentos. Não é errado chorar, não é errado sofrer pelos que partiram, mas depois que passa os primeiros momentos dessa tristeza que é inevitável, é bom que a gente comece a pensar e a tentar entender melhor e diferenciar a dor da saudade por amor da dor da saudade do desespero. As boas lágrimas carregadas de amor levam até os nossos entes esse sentimento. Elas os ajudam a se sentirem mais amparados. E as lágrimas de desespero levam também aos nossos entes sofrimento. Prejudicam a eles e a nós. Mas o intuito aqui não é de jeito nenhum piorar a dor da saudade de ninguém, nem fazer com que vocês fiquem preocupados em sofrer, né, pelos que foram e ficar tristes. O que é importante a gente pensar é que tudo bem a gente sofrer, tudo bem nós termos momentos de extrema dor, de extremo desespero, mas que eles sejam momentos, que eles venham, que a gente sinta, que a gente sofra e eles passem. O que prejudica realmente a nós e a eles é uma permanência, é esse sentimento que não vai embora. Esse sim prejudica os nossos entes e nos prejudica muito. Nós sabemos que se nós entrarmos em algum desespero, numa tristeza muito grande, isso nos prejudica imensamente e também vai acabar prejudicando eles. Então é importante que nós saibamos lidar e que sejam momentos. Quando o Chico foi perguntado por uma mãe se as lágrimas dela prejudicavam o seu filho, ele disse isso daqui para ela. Quando as lágrimas refletem a nossa saudade tocada de esperança, os nossos amigos desencarnados nos dizem que as lágrimas fazem a eles muito bem, porque elas são luzes no caminho daqueles que são lembrados com imenso carinho. Mas quando as nossas lágrimas traduzem revolta de nossa parte diante dos desígnios divinos, que nós não podemos de imediato sondar, quando essas lágrimas retratam rebeldia, essas lágrimas prejudicam os desencarnados tanto quanto prejudicam os encarnados também. E lá no livro Violetas na Janela, que é a história da Patrícia, né, ela conta a vida dela no mundo espiritual depois do desencarne. E ela relata lá que ela sentia as palavras do pai que orava por ela e dizia: Patrícia, filha querida, fique em paz, amigos velam por ti. Ela sentia as palavras do pai. E se nós estamos falando que é uma lei comum a todos, eu entendo como é difícil a gente lidar com o luto, com o sentimento de luto. Eu também já passei, né, pela morte e pelo luto. Então, eu não quero aqui também ser hipócrita de alguma forma e dizer, não, é fácil a gente lidar com isso. De jeito nenhum que é fácil.
Às vezes nós temos lágrimas que são de incredulidade, às vezes é de medo, às vezes a gente não sabe o que fazer depois que aconteceu isso. Tem alguns momentos que a gente acorda e que parece que aquilo não aconteceu. Então, o sentimento de luto, ele é extremamente difícil de nós educarmos, a gente lidar com ele. É sim extremamente difícil. Mas quando eu penso que a minha forma de sofrer, que a minha forma de chorar pode ajudar o meu ente que já está no plano espiritual, eu acho que é um bom motivo para a gente tentar lidar com isso, lidar com o luto. E tem um comentário do Kardec na questão 936, que ele nos dá o seguinte exemplo. 2 amigos estão presos na mesma cadeia. Ambos devem ter um dia a liberdade, mas um deles a obtém primeiro. Seria caridoso que aquele que continua preso se entristecesse por ter o seu amigo se libertado antes? Não haveria de sua parte mais egoísmo do que afeição ao querer que o outro partilhasse por mais tempo do seu cativeiro e dos seus sofrimentos? O mesmo acontece entre 2 seres que se amam na terra. O que parte primeiro foi o primeiro a se libertar e deve felicitá-lo por isso, esperando com paciência o momento em que também nos libertaremos. A doutrina nos diz o tempo todo que a nossa verdadeira vida é a vida espiritual. Então, eu acredito que uma boa forma de nós podermos começar a educar o luto é pensando desse jeito. É pensando que o desencarne é uma forma de libertação e talvez isso traga também para nós um consolo e nos ajude a lidar melhor e a pensar dessa forma em relação aos nossos entes. Lá nas questões 321 e 321A, o Kardec questiona se o dia de finados é um dia especial, se é um dia mais importante para os espíritos e se eles vão ao encontro daqueles que visitam seus túmulos. E a resposta é que os espíritos atendem ao chamado daqueles que lhe direcionam o pensamento, independente do dia. Mas, pela lógica, no dia de finados, é um dia que as pessoas se dirigem aos cemitérios, se dirigem aos túmulos e chamam pelos seus entes através da oração do pensamento. Então, nesses dias, é comum, sim, é normal que os espíritos se dirijam até lá para ir ao encontro daqueles que os estão chamando. E na questão 323, ele fala exclusivamente da visitação dos túmulos. E os espíritos nos esclarecem que o que santifica a lembrança é a prece vinda do coração, também não importando o lugar. Entretanto, eles nos dizem também que visitar o túmulo é uma forma, é uma maneira da gente demonstrar que pensa, que sente saudade daquele, então é apenas uma exteriorização dos nossos sentimentos. Não há problema algum em visitar o cemitério, em visitar o túmulo e homenagear aquele que nós amamos e que já desencarnou. O que realmente importa é o nosso desejo, é a nossa intenção naquele momento. Então, se eu estou me dirigindo ao cemitério, ao túmulo, como uma forma de homenagem, como uma forma de orar por aquele meu ente, não tem problema nenhum. Às vezes eu vejo algumas pessoas também falando, nossa, mas eu vou no cemitério, vou voltar carregada. Não, né? Não é assim que funciona. E é muito importante que a gente se lembre sempre disso e que não crie essas mistificações também, né? Eu estou indo lá na função de orar, né, de coração, de fazer uma prece do coração pelo meu ente, então tá tudo bem, eu posso sim ir lá. O que vai chegar até ele é a minha intenção. E na questão 329, o Kardec pergunta: o instintivo respeito que em todos os tempos, entre todos os povos, o homem consagrou e consagra aos mortos, é efeito da intuição que tem da vida futura? É a consequência natural dessa intuição. Se assim não fosse, nenhuma razão de ser teria esse respeito. E para complementar essa questão, eu recorri ao livro A Caminho da Luz,
lá no capítulo 4, né? Uma psicografia do Chico pelo Espírito Emmanuel. Já aproveito para fazer a recomendação da leitura. É um livro excelente que trata da gênese planetária, depois fala de momentos atuais que estamos ainda vivendo e fala também de algumas perspectivas para o futuro. E lá no capítulo 4 ele trata da civilização egípcia. Os egípcios são conhecidos do famoso grupo Exilados de Capela, que eu vou falar brevemente, superficialmente, porque não é o nosso foco do momento, mas também já aproveito para recomendar a leitura. Nós temos um livro que trata especificamente com o título Os Exilados de Capela. E os egípcios, né, os exilados de Capela, eles vieram de Capela, que faz parte da constelação do Cocheiro, e eles foram enviados para a Terra, porque eles não estavam mais... eles estavam dificultando as conquistas e os progressos de Capela. Capela estava passando pelos momentos finais de transição planetária e a vibração desses espíritos não condizia mais com a vibração daquele planeta. Então, ficou definido que eles seriam enviados para a Terra e aqui, através do trabalho e da dor, eles conquistariam evolução moral. Além disso, eles também estavam vindo com uma forma de missão que era ajudar, né, os irmãos inferiores, que somos nós, porque eles são extremamente desenvolvidos na parte de inteligência. E assim foi feito, eles foram enviados para a Terra. Dentre os enviados para a Terra, dentre os exilados de Capela, os egípcios eram os mais evoluídos. Eles eram os que tinham menos débitos em Capela. E em razão disso, eles guardavam uma lembrança muito forte da sua verdadeira casa. O desejo constante deles de voltar para casa era o que mais dava força, né? Eles tinham uma saudade torturante do que é nomeado como céu, né? Já que eles tinham essa impressão de ter vindo de outro lugar, e uma impressão correta. E todas as suas organizações religiosas eram pensando nisso. No livro, né, no livro A Caminho da Luz, tem exatamente essa frase. A vida dos egípcios era apenas um esforço para bem morrer. Então, eles viviam já com a intenção de morrer para que pudessem voltar para a verdadeira casa deles. E em nenhuma civilização da Terra, o culto da morte foi tão altamente desenvolvido. E por eles acreditarem, né, na vida após a morte, nessa continuação, por terem esse desejo de voltar para casa, eles criaram inúmeros rituais e cerimônias para solenizar a volta dos mortos para a pátria espiritual. E é isso que nos diz lá na questão 329. O nosso respeito aos mortos, os nossos rituais, as nossas cerimônias, são todos consequência da intuição que nós temos da continuação da vida. É o voltar para a nossa verdadeira casa. E o Dia de Finados, ele foi oficializado pela Igreja de Roma no século X, com a finalidade de orar pelas almas que estavam no purgatório. Mas nós sabemos e vimos, né, que esses rituais, que esse costume, essa tradição já vinha desde muito antes, e a intenção sempre foi a de orar pelos mortos. É comum também que, com o passar do tempo, algumas tradições elas vão perdendo o significado inicial. E isso também acontece com o Dia de Finados. Muitas pessoas acabam indo ao cemitério ou por achar que tem uma obrigação, às vezes vai a passeio, não sabe muito bem, só vai lá, coloca uma flor, vai embora, né? Mas a nossa intenção deve ser sempre a homenagem à oração, né? Para nós espíritas, o Dia de Finados deve ser um dia de serenidade, um dia de oração, um dia de bons pensamentos dirigidos aos nossos entes amados que estão no mundo espiritual. E além disso, né, como nós falamos aqui no início, esse dia é um dia que traz uma melancolia, que traz uma tristeza. Hoje, nas redes sociais, foi o dia inteiro prestando homenagens e falando sobre esse assunto. E quando nós conseguimos manter a nossa vibração, o nosso equilíbrio, os nossos pensamentos serenos, nós ajudamos também na vibração de forma geral. Então, é muito importante que nós consigamos,
Que nós tentemos, nesse dia, ter um dia de serenidade, de tranquilidade e se manter sempre em oração para que nós possamos também ajudar na vibração de forma geral. E para a gente finalizar, eu trouxe um texto que talvez vocês já tenham até visto ele, eu já vi ele exposto até mesmo em velório aqui em Labras. E é um texto de Santo Agostinho, que eu acho que ele traz não só um consolo, mas ele nos dá direcionamento. Ele nos fala como que nós podemos agir também diante do luto e diante da separação temporária dos nossos entes. A morte não é nada. Eu somente passei para o outro lado do caminho. Eu sou eu, vocês são vocês. O que eu era para vocês, eu continuarei sendo. Me deem um nome que vocês sempre me deram. Falem comigo como vocês sempre fizeram. Vocês continuam vivendo no mundo das criaturas. Eu estou vivendo no mundo do Criador. Não utilizem um tom solene ou triste. Continuem a rir daquilo que nos fazia rir juntos. Rezem, sorriam, pensem em mim, rezem por mim. Que meu nome seja pronunciado como sempre foi, sem ênfase de nenhum tipo, sem nenhum traço de sombra ou tristeza. A vida significa tudo o que ela sempre significou. O fio não foi cortado. Porque eu estaria fora de seus pensamentos, agora que estou apenas fora de suas vistas? Eu não estou longe, apenas estou do outro lado do caminho. Você que aí ficou, siga em frente. A vida continua, linda e bela como sempre foi. Eu espero que a mensagem de hoje, principalmente essa mensagem, permaneça no coração de vocês, em especial nos momentos mais difíceis, em que a dor bate, o desespero bate, para que nós possamos sempre lidar melhor com o luto e também com o dia de finados. Eu agradeço muito a oportunidade aqui da casa de trabalho e agradeço também a paciência por vocês me ouvirem. Que Jesus nos abençoe.